e espero que essa live possa te edificar, fortalecer aí a sua fé e trazer entendimento, né? Trazer conhecimento para poder crescer aí, né? Nessa relação com o mundo espiritual, nessa relação com a palavra. Por isso nós estamos na viração do dia justamente para falarmos do amor de Cristo, falarmos da graça dele, né? Ontem nós falamos sobre o poder do sangue, né? E Deus dá suma importância para o sangue, pois ele representa uma moeda de compra, né? Moeda de transformação, moeda de troca, através do sangue derramado de Jesus Cristo, né? Através do sangue de Cristo derramado na terra por Deus, né? Derramando o sangue precioso do teu filho, né? O seu único filho, Jesus Cristo, a humanidade pode mudar de vida, a humanidade pode ser transformada, salva, né? Então, o propósito do derramamento de sangue de Jesus, né? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos comprou para que eu e você pudéssemos ter acesso à eternidade, mudar de reino. Nós estávamos no reino das trevas, hoje, pelo sacrifício, pelo sangue derramado de Cristo, nós podemos mudar, transicionar, sermos transportados das trevas para a maravilhosa cruz, né, de Cristo, para a maravilhosa luz de Cristo, melhor dizendo, para a maravilhosa luz de Cristo. Então, mudamos de reino, amém? Todos podem sair das trevas e ir para a luz, se apropriando aí do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, podem, né? As pessoas podem sair da derrota para a vitória, né? Podem deixar de ser escravos para serem filhos. Então, o sangue derramado ali na cruz do Calvário nos permitiu, né? Permitiu aos homens mudança, né? Mudança, transformação, libertação, salvação, né? O sangue derramado por Jesus comprou povos de todas as raças, tribos e nações, constituiu um reino sacerdotal, fez dos escravos um povo livre, amém? Cada vez que o sangue é derramado, uma nova aliança com espíritos de morte, né? Quando o sangue é derramado através de um crime, assassinato, homicídio, suicídio, através do aborto, né? Hoje eu postei aí no meu feed aí do status, do Instagram, o pronunciamento, né, do Nicolas Ferreira. Que palavra, quão preciosa foram as palavras dele falando acerca do aborto, né? Depois vai lá, né, dá um joinha lá, compartilha também, porque todos nós que conhecemos aí a verdade, nós precisamos nos posicionar, porque tem uma lei que está tramitando aí, né, no Poder Judiciário. A ministra Rosa Weber, né, está aí com esse projeto, está com essa lei aí, querendo aprovar a matança das crianças, né, matar aí as crianças até 3 meses no ventre da mãe, né? E nós sabemos que uma criança no ventre da mãe com 3 meses já, né, está formada, né? Já o coração já bate. Então, cada vez que o sangue é derramado, uma nova aliança com espíritos de morte é estabelecida, né? Um pacto com a morte é firmado. Satanás se alimenta de sangue e se fortalece com esses pactos, né? O sangue é o principal alimento de Satanás. Nós sabemos que o nosso propósito é desmascarar o inimigo da nossa alma. E o aborto, né? O aborto mata tudo, é interrupção, mata sonhos, arruína as finanças das pessoas, mata filhos, destrói ministérios e casamentos. Nós estamos aqui falando do mundo espiritual, né? Esse pacto de sangue
que o aborto, o homicídio, o suicídio, todo derramamento de sangue através do assassinato de pessoas, né, estabelece na vida da pessoa. No entanto, é importante a gente entender também as consequências que é gerada na vida da pessoa, né, através de um aborto, principalmente, né, um aborto, um homicídio, um suicídio traz consequências pessoais e geracionais, traz feridas, né, na alma, né, a pessoa saber que ela mesma, né, cometer um crime contra o seu próprio filho é algo muito danoso para a alma. Então, Deus é um Deus de aliança, amém? E aí a gente quer falar dessa aliança com Deus, como é importante nós termos essa aliança com o Senhor. E em Gênesis 9, versículo 1 diz o seguinte, do 1 ao 6 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive sirvos-á de alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei. Como também a mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um o requererei. A vida do homem, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui é uma aliança, né? Deus abençoando a Noé, abençoando ali, e a gente vê aqui trechos, né, dentro desses versículos que nós lemos, a importância do sangue, né? Todo sangue é de Deus, a vida está no sangue e toda a vida é de Deus. Deus é o dono da vida. A aliança de Deus com Noé se completa aí, né, com um arco-íris. Gênesis 9, versículo 13, que diz: porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, né, e a terra, e com tudo que se move na terra, né, que não, né, iria destruir, mas a terra com o dilúvio, né, e pois ali ele não iria mais destruir a terra com o dilúvio. E aí ele pôs esse sinal, né, nas nuvens para se lembrar, né, para que o povo, né, toda a humanidade pudesse se lembrar dessa aliança que Deus fez com Noé, né? Lembrando, né, da aliança aí feita com Noé. O sangue está presente nessa aliança, né? O sangue aqui está presente nessa aliança que Deus fez com Noé. Então, a aliança com Abraão também, né? Deus firma uma aliança com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, né? No verso 18, Deus estabelece essa aliança. Então, Deus é Deus de aliança. E nós precisamos aqui ter esse entendimento. Olha o que diz aqui, né, em Gênesis capítulo 15, verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. A aliança aqui era possuir toda a terra de Canaã, né? Mas Deus quer que Abraão guarde a aliança, né, firmada com ele, e toda a sua geração, né, possa vir, toda a sua geração, toda a sua posteridade pudesse vir ali estabelecer essa aliança, esse sinal, né? E aí ele diz: ó, circundarei a carne de vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós, né? Deus requer a Abraão que todo macho ali seja circuncidado, marcado, né? Os de sua geração, os escravos, os comprados
né, por dinheiro, era uma aliança na carne, com derramamento de sangue. Então era uma aliança de sangue. E em seguida, né, Abraão põe em prática a circuncisão que iria perpetuar por gerações, né, culminando com a vinda de Jesus à terra. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário agora substitui o sangue da antiga aliança feita com Abraão. Cessa a circuncisão e institui-se a Santa Ceia do Senhor, né? Um memorial que lembra o seu sangue derramado na cruz do Calvário. A ceia agora é o sinal da nova aliança, né? Não é o Natal, porque a aliança só se cumpre com o sangue derramado e a morte, né, de Jesus ali. Então, Gênesis 18, melhor dizendo, Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 15, cumpre a circuncisão, né? Cumprida a circuncisão, Deus aparece a Abraão e lhe promete o quê? Um filho, né? Então, quando nós cumprimos a nossa aliança com o Senhor, Ele cumpre a sua promessa. Então, que coisa mais, né, dolorosa e estranha pediu Deus a Abraão como sinal e símbolo, né, dessa aliança. Então, para um homem mexer aí em seu órgão genital e cortar o seu próprio prepúcio, certamente foi um grande sacrifício, né? Mas Abraão aceitou, Abraão teve fé, agiu com determinação, com obediência e partiu para cumprir essa aliança. Ele partiu para o cumprimento do que seria uma preciosa aliança de sangue com o Senhor, uma aliança de sangue com Deus, né? Outra aliança que nós sabemos, né, que é muito importante na nossa relação com o Senhor é o casamento, né? O casamento é feito através de uma aliança entre um homem e uma mulher, né? Um compromisso de união até que a morte os separe, né? Só com a morte essa aliança pode e deve ser quebrada, não há outra alternativa, né? Sangue é sangue, não importa se vermelho ou branco, né? Como o sêmen. Então ali no casamento é onde se tem uma aliança, um pacto de sangue através da relação sexual, e nós sabemos que a palavra de Deus condena toda relação sexual fora da aliança do casamento, e a palavra é bem clara, né? Bem didática em relação a isso, que sexo fora da aliança do casamento é prostituição, fornicação ou adultério. E nós precisamos ter esse entendimento, né? Que na penetração ali do órgão genital do homem na mulher, né, no ato sexual depois do casamento, somente depois do casamento é permitido, ele rompe ali o ímen, né, da esposa na noite de núpcias. E nós precisamos entender isso aqui, né? E deveria ser assim, né? Esse é um princípio, é uma direção que Deus está dando, né? Isso é viver em obediência. No entanto, nós sabemos que a consequência da desobediência a essa, né, passagem, a essa direção que Deus nos dá, tem gerado sérias consequências, né? A quebra dessa aliança, né? Então deveria ser assim, né? Quem age assim vai desfrutar de um relacionamento saudável, vai desfrutar de uma família bem estruturada, bem, né, estabelecida, bem protegida, porque o casamento traz essa proteção para a família, né? Porque foi dessa maneira que Deus planejou, né, para acontecer. Somente dentro da aliança do casamento isso deveria acontecer. Homem e mulher, quando fazem um pacto de vida, uma aliança com o casamento, firmam, né, a aliança que fizeram anteriormente. Então, e apenas num ato conjugal, na relação sexual, ocorre a consumação dessa aliança. Quando eles se tornam uma só carne, o sangue é compartilhado e se completa o pacto, amém? O derramamento de sangue no ato conjugal torna completa e perfeita a aliança de vida firmada
entre o homem e a mulher. E aqui existe algo extraordinário, né? Preparado por Deus para o casal, né? Que sabe esperar. Preparado por Deus para o casal que sabe esperar o tempo certo, que se guarda, né? Até o dia de consumar a aliança pelo casamento. A experiência será sobrenatural, né? O ato conjugal será sobremodo excelente, né? Como o casamento é um sinal e símbolo do encontro de Jesus com a igreja, o gozo no ato conjugal, né, como nós sabemos, é uma pequena aí amostra do que vai ser o gozo do encontro de Jesus com a sua igreja. Amém? O noivo e a noiva vão se encontrar. Glória a Deus por isso, né? Vão se encontrar nos ares e ali será o ápice do casamento, né? Quando vai, né, com certeza acontecer um maior gozo, quando a noiva se encontrar com o noivo, quando a igreja se encontrar com Cristo, né? Eu creio que vai haver um reboliço no céu, né? O céu se moverá e é essa aliança, esse pacto que nós precisamos ter com Deus. Deus é Deus de aliança, né? Eu creio que vai ter gritos de aleluia, expressões de glória a Deus, né? Vão ecoar nos ares, né? Os querubins, os serafins e os anjos cantando e tocando trombetas pelo encontro dos filhos de Deus com o seu Pai eterno nesse casamento. Glória a Deus, vai ser um maior acontecimento já visto no mundo espiritual, repleto de gozo e alegria. Nunca houve nem haverá outro igual. Glória a Deus. Há uma ardente expectativa por todos aqueles que aguardam, né, a volta de Cristo, que estão firmados nessa aliança com o Senhor. Porém, no entanto, hoje nós sabemos que a nossa maior luta, né, são três os nossos maiores inimigos, são três, né, os nossos inimigos, né? Primeiro é o mundo, a carne e, né, o inimigo da nossa alma. E o mundo vem ditando aí, tem uma frase, né, que a gente vê como é perversa e muitas vezes vem falando para que haja uma desconfiguração da família, né? Uma disfuncionalidade, que a frase é a seguinte: amigado com fé, casado é. Isso é mentira do inimigo, isso traz, né, uma disfuncionalidade para a família, uma desconfiguração da família, né? A real situação hoje da família nós sabemos qual é, né? A família está acabando, né? Eu tenho um psicanalista francês, Charles Neumann, né? Numa matéria ele vem declarando que assistimos hoje a acontecimentos, né? Que talvez seja aí, né, o maior acontecimento sem precedentes na história, que é a dissolução do grupo familiar. Então nós como igreja, nós precisamos nos posicionar contra essas falas, né? Nós precisamos ministrar, confrontar em amor, porque amigado com fé, casado é mentira do inimigo, né? É mentira, né? E nós sabemos que como, né, o inimigo ele age no mundo espiritual para que as pessoas possam conduzir a vida delas, né, na falta de entendimento, na falta de conhecimento, por conta dessas frases, por conta dessa influência do mundo, por conta de não ter uma aliança com os princípios da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que sagrada é a aliança do matrimônio, sagrada, né, é o casamento, né? A família está se acabando, né? E hoje a gente assiste aí essa instituição família como se ela estivesse desaparecendo, né? E as consequências são imprevisíveis, né? A sociedade que melhor definiu a estrutura da família foi a sociedade ocidental, né? E como exemplo a norte-americana, né? Por isso tornou-se tão incomparavelmente mais forte, né? Porém, a partir da década de 60, um crescente retrocesso vem
tem ocorrido, né, um declínio aí em relação, né, a este posicionamento. Uma cultura aí dos anos 60 e 70 veio com uma influência muito forte aí, né, seguido pela cultura do não casamento, né, o sexo livre, drogas e rock and roll. Essa cultura, essa influência tem se propagado até os dias de hoje, né? E atualmente, além dos heterossexuais não quererem se casar, né, a gente vê os homossexuais estão brigando pelo direito de se casar, né? Olha a inversão de valores, né? E consequentemente veio a epidemia das adolescentes grávidas, né? Lembra do El Chan, né? A consequência dessa epidemia, né? De ter pais precoces que vão se multiplicando em um ciclo geracional reduzido aí a 15 anos em média. Infelizmente, a gente vê a dissolução da família, né? A perda dos vínculos existenciais tem se elevado aí de uma maneira exorbitante, né? Os índices por falta de proteção familiar da figura masculina, né, está aumentando assim de uma maneira muito elevada, né? Os índices de abusos e violência têm se multiplicado. Eu ouvi uma entrevista de um abusador preso e ele falava, né, que o olhar dele para as famílias era se tinha figura masculina. Se tivesse a figura masculina, ele não atacava, porque ali ele sabe que corria um sério risco, né? Então nós precisamos entender que mães solteiras, pais marginalizados é igual a filhos vulneráveis, né? Famílias também miseráveis, né? Esta é a receita para a proliferação da pedofilia, do abuso, né? Da violência, da prostituição infantil, da pornografia, de todo tipo de violência e perversão sexual. Então dessa plataforma vem aí a falência familiar, e nós sabemos que a sociedade hoje sofre, né? A escola, a família, né? A igreja, porque se nós temos uma família forte, igreja forte também, tem sofrido com isso. Então, qual é o papel da igreja? Nós que somos igreja de Cristo precisamos nos ajustar, né, para interagir com toda essa arena de desafios, com todo esse desafio que nós temos, né? Do contrário, nós vamos sofrer cada vez mais, né? E ao mesmo tempo em que uma grande colheita tem sido feita, os frutos rapidamente se perderão, né? São tantos os que tentam permanecer na igreja enfermos e consequentemente infrutíferos, que acabam desistindo na fé, né? Da fé, morrendo espiritualmente, porque não trata essa causa, né? A quebra de aliança, gerar filhos fora da aliança do casamento, gera uma perseguição espiritual, gera, né, uma perseguição de espíritos de rejeição, espíritos de complexo de inferioridade, né, gera um pacto, né, na relação sexual com espíritos de morte, e muitas pessoas que iniciam sua relação sexual fora da aliança do casamento, quando casam, né, iniciam ali a sua caminhada com essa aliança, mas já tem uma legalidade, já tem uma raiz, já tem uma causa lá atrás e tem consequências sérias em relação a isso, consequências que vão levar, né, um período de frieza no desejo sexual, porque tem uma perseguição espiritual, né, que vai matar o desejo espiritual pelo seu parceiro ali, pelo seu esposo ou pela sua esposa. Então nós sabemos que a quebra da aliança com Deus gera consequências sérias que levam a pessoa à apostasia, a desistir, né? Em Deuteronômio capítulo 28 temos uma lista com mais de 50 versículos contendo as consequências da quebra de aliança, da apostasia, né? Que vem aí a quebra da aliança, né? Afeta diretamente
a salvação eterna, né? A apostasia é denominada por Osés e também pelo apóstolo Paulo de prostituição espiritual, que invoca aí, né, o castigo e as mais duras correções de Deus. Então, a apostasia, ela começa, né, lá atrás, tem uma raiz, tem uma causa e precisa ser tratado. Precisa, né, essa iniquidade precisa ser removida, né? A apostasia explica muito sobre o declínio, né, o declínio moral da sociedade. Então, invariavelmente, pessoas apostatas, né, se tornam bem piores do que eram antes e experimentarem, né, antes de experimentarem a verdade. Então, por 4 anos, né, 5 anos, nós estamos aí trabalhando com o Ministério de Intercessão e Libertação. A gente consegue perceber através dos atendimentos, né, como as pessoas estão feridas na alma e sofrendo uma perseguição espiritual. Fazendo assim um levantamento, a gente vê como também os hospitais psiquiátricos, né, os albergues, né, através de pessoas que fazem evangelização nas ruas, como a gente vê, né, que a maioria das pessoas são pessoas que se apostataram da fé, né, e uma das coisas que mais me impressiona é o percentual, né, como nós estamos falando aqui, de ex-evangélicos, né, são os mais perturbados, né. A apostasia traz uma série de consequências, né, relacionadas aí com a desintegração espiritual, emocional, traz depressão e pânico. Olha o que diz Deuteronômio 28, 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Então, traz consequências sérias, né? A apostasia traz consequências sérias. Então, mas que o Senhor possa nos fortalecer, a permanecer, a ter uma experiência e sempre estarmos prostrados aos pés da cruz, amém? Porque o sangue de Jesus tem poder e nós somos pessoas que fomos alcançados pela graça, e a nossa melhor e maior decisão é permanecer aliançados com o Senhor, aliançados com Deus através do sangue de Jesus, que nos traz esse renovo, essa reconciliação com o Senhor, amém? Então o sangue derramado, né, fora da aliança do casamento gera consequências. O sangue derramado em uma morte por suicídio também gera, né, consequências sérias, mantém uma aliança com os espíritos de morte, né? Uma aliança com espíritos de fracasso, de bancarrota e depressão. Espiritualmente falando, esse crédito de injustiça autoriza, né, uma perseguição de caráter geracional, que pode subjugar pessoas que pertencem à família. Por isso o suicídio pode se tornar um cíclico, né, numa linhagem, né? Cada suicídio é um pacto de sangue que precisa ser sacerdotalmente arrependido e confessado, né? Assumindo a responsabilidade, o compromisso, se arrependendo intercessoriamente, confessando e se humilhando diante do Senhor. Então, o pacto de sangue através do suicídio gera uma perseguição espiritual de espírito de morte, né? A motivação do suicídio espiritual vai se instalando, né, na família e está intimamente associada à real motivação que levou a pessoa ao autoextermínio. Esse mês é o mês onde nós estamos trabalhando aí suicídio não, né? O mês contra o suicídio, né? É exatamente nessa área e com os mecanismos equivalentes, né, a forma como a pessoa se suicidou, que a perseguição espiritual se estabelece. Amém? Então, em caso de suicídio, é fundamental descobrir e tratar intercessoriamente o real motivo, né, através de confissão e arrependimento corporativos, né?
Por exemplo, traição conjugal, bancarrota financeira, depressão, solidão, perda de entes queridos precoce, né? É exatamente nessas áreas específicas que o espírito de morte age quando tem aí um pacto de sangue com espíritos de morte, né? Então, aonde esses espíritos eles se instalam, tentando levar a descendência, a posteridade da pessoa ao mesmo padrão de desespero e autodestruição, né? Também é importante lidar com a forma do suicídio. Por exemplo, enforcamento, tiro, facada, veneno, desligando, né, a influência desses mecanismos de morte em relação à descendência da pessoa que o praticou. Amém? Então, homicídio também, né? Aborto, suicídio, homicídio, né? Histórias de assassinatos na linhagem, né? O assassinato, por sua vez, é o mais implacável ato de ira, né? E de descontrole que o ser humano pode praticar, né? Sancionando aí um pacto de sangue com os espíritos de morte. Descontrole, violência, trazendo terríveis consequências, né, sobre a vida, família e descendência da pessoa, né, da sua posteridade. Nós não podemos ter um caso, né, eu sempre conto isso, que a pessoa sempre perdia aí o primogênito da família, né? E tem um caso que chegou ao meu entendimento aqui, né? Havia um oficial da polícia, né? Ele havia se envolvido diretamente no sumiço de muitos marginais, né? Coisas estranhas começaram a acontecer com ele e a família, né? Envolveu-se em acidentes onde pessoas morreram. Sua filha começou a sofrer estranhas possessões demoníacas na infância. Uma situação crônica de aflição e violência espiritual, emocional, familiar, financeira se instalou de forma latente, né, denunciando uma perseguição do espírito de destruição e de morte na vida daquele policial, né? Por conta de tudo isso, a família procurou ajuda em uma igreja evangélica, onde se converteram, né? Porém, as possessões continuavam, olha aí, né? Houve a salvação, mas não é imediato, né? É apropriativo, precisa ir para a cruz se apropriar, precisa ter arrependimento e confissão, né? Porém, as possessões continuavam a tratar da situação, né? Continuavam ali, né? Os pastores, as pessoas ali continuavam a tratar daquela situação, né? E por conta de tudo isso, a família procurou, né, a ajuda, e esse quadro se reverteu quando ele decidiu tratar da situação, confessando, né? Fazendo um concerto também com a família. A partir desse dia, nunca mais sua filha sofreu os ataques demoníacos, né? Lógico que nesses casos apenas tratamos da questão espiritual. A dívida contraída com a sociedade através dos crimes é uma outra questão que envolve vários fatores, né? Quero dizer aqui que essa pessoa está sujeita ao quê? A ser presa, a ser condenada. Porque uma coisa é quando um policial ele mata bem do serviço público, como o seu meio de proteção. Outra coisa é quando ele extermina, que é esse caso aqui que eu estou falando, quando ele mata, né, de uma maneira covarde. Então, os sintomas de assassinatos na linhagem são latentes, né? Sentimento de perseguição, destruição generalizada, perigos de morte contínuos, medo e sensação contínua de morte, ódio descontrolado, a ponto de desejar a morte de pessoas e tendências aí ao crime, né? E semelhantemente ao suicídio, em cada homicídio é importante tratar com um pacto de sangue implícito, né, em cada assassinato. A motivação básica e o método usado no assassinato, o tratamento é o mesmo, né? Então nós sabemos como é importante nós tratarmos isso na cruz de Cristo, com arrependimento e confissão.
Amém, gente? Aqui nós temos uma extensão. Hoje eu procurei falar da extensão da consequência dos pactos de sangue com espíritos malignos através do aborto, suicídio, assassinato. Nós precisamos ter esse entendimento, saber que existe uma perseguição espiritual acerca disso, e é importante, né, a gente tratar espiritualmente, né, porque há um legado de morte. Pessoas morrem precocemente porque o sangue derramado no mundo espiritual ali clama por justiça diante de Deus, né? E quando não há essa confissão, quando não há essa confissão pessoal ou intercessória, né, o sucesso profissional fica comprometido, financeiro, o casamento, o sentimento, né, a família fica totalmente comprometido, os planos e projetos começam a sofrer um processo crônico de frustração. Amém? Amanhã, sexta-feira, eu volto para a gente poder finalizar e falar, né, um pouco mais, pontuar algumas coisas sobre pacto de sangue. Eu creio que vocês estão aprendendo, assim como eu também continuo aprendendo, crescendo na graça e no entendimento da palavra do Senhor. Então é importante nós termos essa aliança com Deus, essa aliança, né, com o sangue de Cristo, porque é Ele que nos comprou, né, ali nos redimindo. Ele é o nosso Redentor. Amém? Quero ter uma palavrinha de oração agora, neste momento, e eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. Amém? Pai, no nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse período de oração, por este momento onde nós compartilhamos da Tua palavra, da aliança. Nós queremos estar aliançados com o Senhor, nós queremos mais de Ti, queremos nos cobrir com o Teu sangue puro, carmesim, o Teu sangue que nos comprou, Senhor. Nós queremos confessar, nos arrepender de todo derramamento de sangue geracional ou pessoal que porventura, Senhor, esteja aí inconsciente no mundo espiritual. Nós confessamos, Senhor, os pecados pessoais e geracionais dos nossos antepassados, da nossa posteridade também, Senhor, te pedindo perdão em confissão e arrependimento, renunciando, Senhor, todo pacto maligno, em nome de Jesus. Pai, para a glória do Teu nome, nos livra, Senhor, de toda malignidade, de toda influência, de todo fracasso, de todo espírito de morte. Em nome de Jesus nós repreendemos, para a glória do Teu nome, que todo espírito imundo e maligno parte em retirada, porque nós temos uma aliança com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Israel. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilha essa live, ouve. Se tiver alguma dúvida é só entrar em contato. Amanhã às 18 horas novamente nós estaremos aqui na viração do dia, com o propósito, com a intenção. É intencional às 18 horas. Na viração do dia, era na viração do dia que Deus ia ali se relacionar com Adão, né? E nós estamos aqui falando: Senhor, nós estamos aqui querendo a Tua presença, nós estamos aqui querendo nos relacionar com o Senhor e aprender mais da Tua palavra, a termos uma aliança contigo, a ter uma aliança com a Sua palavra, e que o Senhor possa nos dar direção e que o Senhor possa nos dar livramento em nome de Jesus. Amém? Se tem alguma bênção retida aí no mundo espiritual, seja liberada sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém, gente? Um abraço, Deus abençoe. Até amanhã às 18 horas na viração do dia. Deus abençoe.